Dos amados irmãos e irmãs, serve e serva, amigos e amiga, glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos a presença do Ministério Volante, Ministério Itinerante, Ministério de Rua, para ganhar alma para o reino do Senhor. Hoje nós temos a presença da minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, que está aqui do meu lado, a Nenenzinha. Glória a Deus, aleluia. Presença do Eloí, presença do Clodoaldo e presença do Hélio, que está lá daquele lado. Hoje o ministério vem completo, porque o Senhor é perfeito, completa todas as coisas dele em cima desta terra. Glória a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, esteja do meu lado, me dá força, sabedoria, força necessária neste momento dessa pregação, para me poder ministrar a palavra do Senhor, que o Senhor me invigora à minha disposição, para que eu possa cumprir a sua vontade, Senhor, da melhor forma possível. O Senhor me guia todos os meus passos, todos os nossos passos, em direção à nossa salvação. Porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, hoje eu vou pregar uma palavra que muitos não acreditam nesse Deus vivo de Israel, nesse Deus que faz prodígio, nesse Deus que faz maravilha, nesse Deus que faz coxo andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, e ressuscita dos mortos, e também restaura, cuida, faz prodígio, faz maravilha, e também quebra todas as correntes, libertando do cativeiro, quebra todos os cadeados, libertando do cativeiro, e destrói todas as algemas, arrancando do cativeiro também. Mas existe o ateu, existe o ímpio, existe o livre pensador, que não acredita na potente mão de ferro do Senhor, não acredita na poderosa mão de aço desse Deus maravilhoso, Deus Javé, Jeová Jiré. Se nós estamos aqui, é por uma causa justa. O Senhor sabe por quê que Ele nos lançou. Meu ministério de obra terrestre, terráquea, de obra em praças e jardins, em avenida, para pregar a palavra do Senhor e ganhar alma para o reino do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em 1 de Reis 4, versículo 1 de Reis 17, versículo de número 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino se tornou a entrar nele e reviveu. Amados irmãos, teve uma seca muito longa, uma seca muito grande em Israel, Judá, Jerusalém, toda aquela advertência, na época do rei Acabe. E o Senhor teve que levantar a viúva de Serepe para cuidar do profeta Elias, depois que o Senhor tinha cuidado dele no riacho. Só ele que tinha água para beber e era alimentado lá na frente pelo povo. O Senhor disse: vai a Serepe, que tem uma viúva lá que vai cuidar do Senhor. Agora, por que Deus não levantou o rico? Deus não levantou o fazendeiro ou a fazendeira para cuidar de Elias? Porque o Senhor trabalha na maior simplicidade daquele que é humilde. Deus não trabalha em cima dos exaltados, dos orgulhosos, aquele que usa supremacia de força achando que é melhor do que ninguém.
Se acha melhor, mas não é melhor do que ninguém, como eu acabei de dizer. Aí chega lá em Serepe, encontra com a viúva. Elias pede: me dá um copo d'água. Ela disse: a água está secando, só tem um pouquinho no riacho, e faz um pão para me comer, que eu estou com fome, minha viagem foi longa. Ela disse: eu não posso. Ela resistiu à presença do homem de Deus. Ela resistiu o homem que representava Deus vivo de Israel. Mas depois o Senhor mostrou para ela, porque o Senhor não precisa provar nada para ninguém, nem mostrar nada para ninguém, porque Ele é Criador do céu e da terra, do ar que nós respiramos, da comida que nós comemos, da água que nós bebemos, o passo que nós damos, o segmento da nossa vida, pertence ao Deus vivo de Israel. Levantou essa viúva para cuidar de Elias. Com muito custo, tinha uma seca numerosa naquela época, e não tinha nem o que comer, nem o que beber. Aí o que acontece? Vejamos da seguinte forma: com muito custo ela falou: olha, vou dar ao Senhor a água, e o único pouquinho de azeite, e o único pouquinho de farinha que está na vasilha, vou fazer para o Senhor, e vamos morrer. Porque essa farinha e esse azeite era para eu e meu filho comermos e morremos. Mas quando nós prestamos atenção, nós percebemos que ela mesmo profetizou com a boca dela: comer e morrer, eu e meu filho. Olha, ela profetizou a morte do filho dela. Não profetizou? O transcorrer aconteceu. Mas só que Deus não deixou. Deus provou que Ele é Deus em cima da própria palavra que ela profetizou. Para mim comer e morrer. Então ela não acreditava em Deus. É o que eu acabei de dizer. Aí fez o pão com azeite, o restinho de azeite que tinha, e a farinha. E ali ficou 36º mês. Ali ficou a temporada de 36 meses. Elias e ela, não faltou farinha na botija, porque Deus triplicou. Não faltou azeite na botija, porque Deus triplicou aquele azeite. Aí no transcorrer do tempo, o filho dela, que ela profetizou que ia comer o último pão e ia morrer, não comeu o último pão. A botija estava cheia, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O que aconteceu? O menino morre. Ela vai em cima de Elias de novo. Olha, pessoas que não acreditam em Deus. Olha, as pessoas que se distanciam de Deus com seus pensamentos, se distanciam de Deus com a sua voz, se distanciam de Deus com a sua falta de crer, falta de fé. O que acontece? Aconteceu que o filho dela morreu e ela foi para cima do Elias. Falou: Elias, você veio aqui só para matar meu filho. Elias disse: não, eu não vim aqui para matar seu filho. Aí Elias pegou o filho dela e subiu para o quarto. Filho dela já morto nos braços. É por isso que eu estou dizendo, o conteúdo da pregação é: o Senhor ressuscita no Velho Testamento e ressuscita no Novo também. O Senhor usou Elias. Elias subiu no quarto e pegou e colocou o menino deitado na cama e deitou sobre ele e orou. No orar, o Senhor ressuscitou o filho desta viúva. Aí no versículo seguinte, olha o que essa viúva diz. Primeiro, olha o que Eliseu diz. Elias. E Elias tornou-se um menino e trouxe no quarto na casa e deu à sua mãe e disse: Elias, vê aí teu filho vivo. Então a mulher disse: Elias, nisto
conheço agora, tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor está na sua boca e é a sua verdade. Amados irmãos, mesmo Deus ter multiplicado o azeite, multiplicado a farinha, Deus ainda cumpriu o que ela profetizou: meu filho ia morrer. Mas Deus ressuscitou o filho dela, para ela perceber que Deus, Ele é Deus. Deus não trabalha com hipóteses, Deus trabalha com fatos reais, Deus trabalha em cima de realidade, mas Deus trabalha em cima de obediência, Deus trabalha em cima daquele que crê, Deus trabalha em cima daquele que guarda os seus mandamentos, guarda as suas leis, guarda o seu juízo e serve um Deus de Israel. Agora vejamos o Senhor ressuscitando novamente no Velho Testamento. Agora estou em 2 de Reis, versículo de número 32, 34 e 35. Quando nós olhamos novamente, quando Deus mandou o profeta Elias ir lá nas campinas do Jordão buscar Eliseu, que o ministério de Elias na terra já estava findando. O Senhor vai lá, tem um homem arando terra chamado Eliseu, vai lá e chama ele, porque ele vai dar continuidade no seu ministério. Elias chega lá e fala: Eliseu, junta tudo que é seu, pega esses boi, vende, doa, e não olha mais para trás, não bota a mão nesse arado mais, vamos comigo. Elias na mesma hora pegou, matou os bois, devolveu, deu a carne para os seus vizinhos, encostou o arado e seguiu Elias. Mas só que tem uma coisa, amados irmãos, Elias chegou, Eliseu chegou, viu que Elias bateu a capa no Rio Jordão, o rio abriu de ponta a ponta e ali atravessou Elias. Ali atravessou Elias para o outro lado. Elias pergunta: Eliseu, o que é que você, Eliseu, quer de mim, Eliseu? Eliseu responde: eu quero porção dobrada do Senhor e quero a capa do Senhor. Aí Elias olha para ele: mas só isso? Ele diz: só isso. Eu tendo a porção dobrada do Espírito do Senhor repousado em mim e tendo a capa do Senhor, me basta, porque a minha fé vai ser triplicada, a minha fé vai dobrar, o meu crer e acreditar vai dobrar em mais de 2000%, porque eu sei que vai repousar em mim pela minha fé. Eu orei por muito tempo e hoje chegou o meu dia de ser um profeta, um representante de Deus nessa terra. Aí Eliseu fica esperando, vê um rodamuinho de fogo e numa carruagem, muitos dizem que não, mas vê um rodamuinho de fogo numa carruagem, recolhe Elias joga a sua capa, e assim seja. Aí Elias joga a capa, o espírito de Elias repousa em Eliseu. Elias fez 14 milagres, Eliseu tem que fazer 14, porque ele pediu porção dobrada do seu Espírito de Deus sobre ele. E assim foi. Elias atravessa o riacho, bate a capa, o riacho abre e ele atravessa. Do outro lado, os sacerdotes já estavam lá aguardando Elias, aguardando Eliseu. Quando chegou do outro lado, Eliseu continuou seu ministério. Aí Eliseu passava sempre em frente à casa de uma sunamita, e essa sunamita era uma fazendeira muito rica. Aí quando ela viu Eliseu, ela falou assim: pelas vestes desse homem, este homem é homem de Deus. Pelas vestes desse homem, esse homem é homem de Deus. Esse Elias que passa aqui, esse Eliseu que passa aqui quase todo mês, porque todos os profetas não paravam, todos os profetas giravam, todos os profetas andavam, todos os profetas evangelizavam, todos os profetas estavam em todos os lugares.
levando a palavra de Deus. Logo assim que Elias passa no arraial e encontra o rio Jericó envenenado, Elias pega, me dá um pouco de sal. Pega o sal, joga na fonte do rio, o rio é novamente purificado, o rio fica com aquela água cristalina novamente. Aí Elias passa nessa viúva, descendo, viúva não, sunamita, fazendeira, descendo, se repousa lá, porque essa fazendeira sunamita fez um cômodo para Eliseu no fundo da casa dela, para toda vez que Eliseu passasse por ali com o seu sacerdote, ele repousasse ali e passava a noite ali. Lá tinha o seu lampião, lá tinha sua cama para você dormir, lá tinha a sua cômoda para você ler os seus pergaminhos e fazer as suas orações, você e o seu sacerdote. Um belo dia Eliseu vai voltando, já estou falando na segunda ressurreição do Velho Testamento. Um certo dia vem voltando Eliseu, aí recebeu um aviso: olha, a fazendeira sunamita veio aqui te procurar, o filho dela está muito enfermo e morreu. Aí este menino foi da seguinte forma: ela era estéril e o marido dela com a idade avançada. Mesma história. Eliseu perguntou: o que a senhora quer de mim pela comida, a hospedagem, o quarto que a senhora fez para mim? O que a senhora quer de mim? Aí ela falou assim: eu quero um filho, um herdeiro, porque eu não tenho nem um filho e nem um herdeiro disso tudo aqui. Aí Eliseu profetizou: no 29º mês, quando eu passar de novo, a senhora vai estar com seu filho nos braços. E foi assim que sucedeu. A mulher deu à luz um filho, e esse filho que deu à luz, este menino ajudava o pai dele. Esse menino carregava comida e água para o pai dele na fazenda. Um belo dia, um sol muito quente, esse menino passa mal, cai e morre. A sunamita fazendeira vai procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu: calma que eu vou chegar lá. E continuou onde ele estava, fazendo cura, fazendo prodígio, fazendo maravilha, coxo andar, cego enxergar, mudo falar. Aí no transcorrer de 2 dias, chega lá o profeta Eliseu na casa dela. Ela falou: meu filho está morto. Se o senhor estivesse aqui antes, teria ressuscitado meu filho. Eliseu respondeu: ele não morreu, ele dorme. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus que tem a potente mão de ferro e mão de aço, que trabalha em cima daquele que crê, acredita. Porque o Senhor abençoa, o Senhor proteja, o Senhor nos liberta de todas as coisas ruins das trevas. Vocês prestem atenção: o Senhor nos protege de seta do inferno, dardo do inimigo, defamação, calúnia e contenda. Bom dia, Deus abençoe a senhora. Bom dia. E calúnia, porque esse Deus é forte, esse Deus é maravilhoso. É o único Deus que eu conheço que traz felicidade, é o único Deus que eu conheço que traz abundância, é o único Deus que eu conheço que traz tranquilidade e te tira da depressão e te arranca do inferno, das trevas, e te traz para a luz. Eliseu pega esse menino, Eliseu pegou esse menino e subiu lá para o quarto. Me dá esse menino pertence a Deus, não a nós. Pegou esse menino, levou para lá, deitou em cima desse menino como Elias tinha deitado. Mas Elias fez 7 milagres, Eliseu tinha que fazer 14. Deita em cima dele, sopra na narina dele e olha diretamente no olho dele. Esse menino é ressuscitado, porque esse Deus é forte, esse Deus não deixa nada para trás.
Esse Deus age em cima da realidade, dos fatos daquele que realmente guarda os mandamentos, as leis, os juízos, os megamias e a justiça de Deus. Porque sem justiça de Deus, sem obedecer, Deus não opera em lugar nenhum. Você tem que acreditar e crer, abrir seu coração de dentro para fora. Não acreditar em meio termo, não. Acreditar no termo inteiro. Porque esse Deus é muito forte. Igual eu disse, Eliseu tinha que fazer 14 milagres. O último milagre do Eliseu, depois de morto, levaram ele para ser enterrado. Levaram ele para ser enterrado numa cova. Quando chega nessa cova, tinha um soldado enterrado ali. Já aviso ele. Aí esse soldado enterrado ali, o Eliseu, quando o Eliseu está ali, que eles abrem a cova, que eles puxam os ossos, Eliseu, depois de morto, estende o dedo, atinge os ossos. Quando atingiu os ossos, Eliseu ressuscitou o soldado. O 14º milagre é de Eliseu. Agora, eu vou falar do milagre bem rápido, porque o transcorrer do tempo está andando muito rápido. Eu vou falar do milagre do Novo Testamento. Esse milagre é muito forte. O Paulo, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu 14 livros, são 13 livros no Velho Testamento, quase o Testamento todo, e tem mais um que é atribuído a ele. Então nós dissemos 15 livros, 14 livros, 15 mentira, 14 livros escritos pelo o apóstolo Paulo, Saulo, que virou Paulo, apóstolo Paulo. Ele escreveu 14 livros. Nos discursos de Paulo, as pregações de Paulo, eram as pregações muito longas, 2, 3, 4 horas, porque aonde ele passava, o ministério de Paulo era volante, itinerante, estava em todo lugar. Quando ele chegava numa cidade, ele tinha que se alongar nela, ele tinha que ficar ali um dia ou dois, mas esse um dia ou dois tinha que ser longo, 3, 4 horas de discurso, de pregação, e falando as maravilhas que esse Deus de Israel faz. A maravilha porque nós estamos vivos, a maravilha porque nós estamos nesse ponto de uma beleza, porque a nosso redor, de redor, é uma guerra espiritual que não para. É uma guerra que só Deus consegue nos proteger dessa guerra durante o dia. Aí o apóstolo Paulo está lá no seu discurso, pregando. Aí um menino, um mancebo, a Bíblia diz em mancebo, esse mancebo estava lá. Vamos lá, Atos Apóstolos 9, versículo de número 40, versículo de número 40. Oh, glória a Deus. Amém. Não. Atos Apóstolos 9, versículo 40, era a mulher que o apóstolo Pedro ressuscitou, Tabita. Mas não é aí que eu quero pregar. Eu quero, bom dia meu querido, eu quero pregar sobre Paulo. Paulo que ressuscitou o mancebo. Atos dos Apóstolos 19, 20, versículo de número 9 ao versículo de número 12. E estando um certo mancebo de nome Éltico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que sobreveio durante o extenso e discurso do apóstolo Paulo e foi levado morto. Porque o discurso de Paulo é um discurso longo, igual eu disse, um discurso que gastava tempo, porque ele, além de pregar, ele explicava. Ele pregava explicando conforme se fosse um estudo. E todas as casas antigamente tinham os terraços ficavam no terceiro andar, quarto andar, aquelas casas altas.
E Paulo já estava ali há muito tempo ali, pregando, falando de Deus, levantando a obra, evangelizando, curando, prodígio, maravilha. Esse menino dormiu, este menino caiu. Quando esse menino caiu, preste atenção, da janela do terceiro andar, Paulo, porém, desceu, inclinou-se sobre ele e abraçou e disse: não vos perturbe, que a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão, comendo, e ainda lhe falou largamente até a alvorada. Assim partiu. Levaram vivo o mancebo menino, ô glória! E ficaram não pouco consolados, mas muito. Esse aí foi mais um que o Senhor ressuscitou no Novo Testamento. Eu só não venho falar da costureira Tabita, foi ressuscitada também no Novo Testamento, e nem vou falar também do Lázaro, porque o meu tempo é curto. Mas esta aí é a grande passagem dos profetas de Deus e a grande passagem dos apóstolos de Deus. Os profetas no Velho Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. O Senhor ressuscita dos mortos, o Senhor faz prodígio e maravilha. Vamos lá. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenezinha. Glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor abençoe toda a vida do Eto e Iê, abençoa a sua família, abençoa toda a trajetória da sua vida, abençoa sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, seus netos. Peço que o Senhor abençoe também toda a família do Eloí, todos os seus irmãos, todos os seus sobrinhos, todos os seus primos, que estão abençoados em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe também o Clodoaldo, toda a família dele, os netos, os filhos, e que dá juízo a esse homem, para esse homem deixar de ser um homem desnaturado e ser um homem juizado, em nome de Jesus. Amém. Abraço o profeta, que a unção do profeta passa por você. Glória, glória a Deus. Peço que o Senhor continue abençoando a minha casa, o meu lar, a minha e da minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor continue abençoando a minha borracharia, arrancando todo olho grande, olho gordo, toda inveja, toda calúnia, toda porfia, toda ira, todo aquele que se levantar contra o meu ministério, contra a minha casa, contra o meu casamento, todo aquele que se levantar contra tudo que está ao meu redor e ao meu lado, bom dia, será destruído e jogado por terra, em nome de Jesus. Amém.